Sabe, às vezes, para entender toda uma visão de mundo, uma cultura inteira, a gente só precisa desvendar a história de uma única palavra. E hoje, a nossa palavra é alma. Essa é uma daquelas afirmações que a gente encontra por aí na internet, sabe? Em vídeos que viralizam, desafiando crenças antigas. E a ideia é bem provocadora, né? E se a base de tudo que se pensa sobre a alma estivesse construída em cima de um erro de tradução? Pois é, vamos mergulhar nessa história. A tese toda começa de um jeito muito direto, quase irresistível na sua simplicidade. A ideia que defendem é a seguinte: a palavra nefesh, que a gente costuma traduzir como alma, na verdade não tinha nada de espiritual ou imaterial. Seria só uma parte do corpo mesmo, a garganta. Uma coisa concreta, física, sem nenhum mistério. Mas é exatamente aqui que a história fica muito, mas muito mais interessante. Essa afirmação tão simples é o que especialistas chamariam de uma perigosa meia-verdade. E, para ser justo, a afirmação tem lá seu fundo de verdade. Sim, em alguns contextos, principalmente na poesia hebraica, nefesh pode sim se referir à garganta. Esse é o ponto de partida concreto da palavra. Só que o mais fascinante é como as palavras evoluem. A partir dessa ideia bem física de garganta, que é o canal por onde o ar passa, o termo foi se expandindo de forma metafórica. Começou a significar o sopro de vida que passa pela garganta e, logo depois, a vida em si. E a partir daí, bom, se algo tem vida, é um ser vivo, é uma pessoa. E tem mais, a garganta também é onde a gente sente a fome e a sede. Então, nefesh acabou representando a sede do desejo e da emoção. É uma evolução e tanto. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o problema de simplificar demais as coisas. Se a gente lê essa passagem famosa com a tradução garganta, o homem se tornou uma garganta viva, a frase simplesmente não faz sentido algum. Fica óbvio que o texto quer dizer que o homem se tornou uma criatura viva, um ser com vida. Essa confusão toda sobre uma única palavra, na verdade, revela uma diferença fundamental no jeito como os antigos hebreus enxergavam o mundo, especialmente quando a gente compara com os antigos gregos. No pensamento grego, especialmente com Platão, uma pessoa tem uma alma, quase como se fosse um fantasma dentro de uma máquina. A alma era a parte real, pura, que estava presa num corpo inferior. Já no pensamento hebraico, a visão era holística, completa. Corpo e alma não eram partes separadas, eram uma unidade só, inseparável. Então, o ponto central é exatamente este. Para os antigos hebreus, um ser humano não era um espírito pilotando um corpo. De jeito nenhum. Era uma unidade psicossomática, um corpo animado. A pessoa não tem uma nefesh, a pessoa é uma nefesh. Essa é a grande virada de chave. E essa visão de mundo unificada, claro, moldou completamente as crenças sobre a vida após a morte, levando a conceitos bem diferentes daqueles que a gente talvez conheça hoje. Se um ser humano é uma unidade de corpo e alma, o que acontece quando morre? Bem, para os primeiros hebreus, a resposta era o Sheol. Não era céu nem inferno. Era um lugar de existência sombria, uma terra do esquecimento, para onde todos iam, bons e maus. Era uma forma enfraquecida de continuar existindo, não o fim de tudo. Mas as ideias evoluem, claro. Durante o chamado período do Segundo Templo, uma nova e poderosa esperança começou a surgir dentro do judaísmo, a ressurreição do corpo. A crença de que Deus, um dia, restauraria as pessoas a uma vida física plena. E é aqui que muita gente se confunde. A esperança cristã primitiva não veio da filosofia grega sobre uma alma imortal. Ela foi herdada diretamente dessa esperança judaica na ressurreição. A crença central era que o corpo não era uma prisão para ser descartada, mas sim uma parte essencial da pessoa, que seria redimida e restaurada. Então, voltando lá para o comecinho, por que a história completa, com todas as suas nuances, é mais importante do que aquela explicação simples e cativante da internet? É porque a história da palavra nefesh nos ensina uma lição muito valiosa. Para entender de verdade uma ideia, a gente precisa acompanhar a jornada dela. Desde a origem física, concreta, passando por suas expansões metafóricas, tudo isso dentro da sua própria visão de mundo. E, claro, reconhecendo que as ideias, assim como as pessoas, mudam com o tempo. Reduzir nefesh a apenas garganta é ignorar completamente a visão de mundo holística, a evolução da esperança na ressurreição e toda a riqueza do pensamento antigo. A verdade, nesse caso, é muito mais fascinante do que a ficção simplicista. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar.
Se a gente olhar para o mundo, quantas outras ideias que damos como certas podem, na verdade, ter uma história muito mais profunda e surpreendente, só esperando para ser descoberta? Fica aí a reflexão.